Primeiro caso com nova variante da Mpox é confirmado no Brasil. Meu Deus. Cientistas conseguem deixar uma pessoa vivendo com HIV indetectável por 2 anos sem precisar fazer uso da medicação diária, apenas com a injeção de anticorpos. Eu tô passada, chocada. Você já pensou em tomar uma vacina? Vacina não, injeção, caralho. Vacina é outra coisa. Você já pensou em tomar uma injeção e ficar 1 ano prevenido de contrair o vírus HIV, tipo uma PrEP injetável? É claro. Bom, essas notícias de saúde nós vamos ver aqui nessa edição do meu Jornal de Saúde, então já deixa aí um like nesse vídeo. É claro. Vamos começar falando do primeiro caso da Mpox que foi confirmado no Brasil com a variante B1. Se você não sabe, existem 2 subtipos da Mpox, que são chamados de clados. Aí tem o clado 1 e tem o clado 2. E esses clados, ele tem 2 subtipos, que é o 1A e B e o 2A e B. Os primeiros casos que circularam aqui no Brasil lá em 2022, quando teve um grande boom assim de casos, foi do tipo 2. E esse novo subtipo, o B1 que chegou agora no Brasil, ele estava afetando muitas crianças lá na África. Mas ele sofreu uma mutação e aí começou a afetar também pessoas adultas. Esse vírus tem uma chance de transmissão muito maior do que os outros e também é bem mais letal. Mas como lá na África ele afetou muitas crianças que estavam desnutridas, a taxa de mortalidade foi muito alta e ainda não tem como saber como que ele vai se comportar em outros indivíduos. Mas o que é monkeypox? Monkeypox é um caralho. Para de ser doida! Mas o que é Mpox, você sabe? Bom, antes era chamado de monkeypox ou varíola dos macacos, você lembra? É verdade. Mas teve que mudar esse nome porque as pessoas começaram a associar a doença aos macacos e estavam começando a caçar os macacos e até mesmo matar os macacos. Eu não ouvi o que eu ouvi? Mas o atual surto da Mpox não tem nada a ver com os macacos. Todas as transmissões que ocorreram recentemente foram de ser humano para ser humano, de pessoa para pessoa. E isso de acordo com as agências de saúde, tá? Tá. Originalmente, a Mpox ela era uma doença restrita lá de áreas rurais da África Central e Ocidental, onde o contato com animais infectados era a principal forma de transmissão. Mas, com a globalização, o aumento de viagens de pessoas para o exterior, a Mpox começou a ser observada em outras regiões também. Ela é causada pelo vírus Mpox, que pertence ao gênero Orthopoxvirus da família do Poxviridae. E ele é transmitido principalmente através de pessoas que estão infectadas com o vírus ou com contato de objetos que estão contaminados. E ele pode ser transmitido por contato direto ou indireto. O contato direto pode ser um beijo, um abraço, em relações desprotegidas, né, seja ela oral, anal ou vaginal. E o contato indireto envolve o contato com objetos contaminados, como por exemplo roupas, toalhas, roupas de cama ou objetos e utensílios como pratos, talheres, essas coisas. E também o contato direto com animais silvestres, como por exemplo os roedores, que podem ser transmissores do vírus. E a transmissão ela pode ser possível a partir do momento que os sintomas começam a surgir, como por exemplo as inflamações da pele, desde o início até a cicatrização dessas inflamações. E os sintomas eles podem incluir cansaço, febre, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo, ínguas, bolhas ou inflamações na pele, como vocês podem ver aí. Não existe um tratamento específico para a Mpox, mas o acompanhamento médico é fundamental para evitar outras complicações e evitar sequelas também. Mas como é que eu vou se prevenir da Mpox? A prevenção da Mpox ela envolve a imunização e também adotar medidas que previnem ali caso você tenha contato com alguma pessoa que esteja infectada. Caso você tenha contato com uma pessoa que esteja infectada, você tem que usar utensílios de prevenção, como por exemplo máscara, luvas, fazer a higienização do ambiente, higienizar suas mãos com frequência, evitar o compartilhamento de objetos com essa pessoa. Normalmente as pessoas ficam isoladas no hospital quando são diagnosticadas com Mpox. Foi o que aconteceu com esse novo caso, por exemplo. Além da pessoa estar isolada, ela está também fazendo um acompanhamento com as pessoas que teve contato com ela para investigar os possíveis outros casos dessa nova cepa que está chegando agora no Brasil. E a boa notícia é que a vacina que já existe, ela protege de todos os tipos de Mpox. Só que, infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem acesso a essa vacina ainda, porque a produção dela está um pouco baixa e os países que têm muitos casos estão utilizando toda o que tem. Então foi esgotada a vacina e não tem vacina para aqui para o Brasil. Mas quem já teve a Mpox, ela tem a imunização tanto para a cepa que já tinha, como para essa nova cepa também. Então, no momento, o que a gente pode fazer é se manter informado através de informações seguras e, se tiver contato com alguma pessoa que esteja suspeito ou com o Mpox, se prevenir, né? É verdade.
Você já imaginou o quanto incrível seria você tomar uma injeção por um ano, uma vez ao ano, e ficar o ano inteiro prevenido de contrair o vírus HIV? Que avanço tecnológico da ciência, né? Bom, isso pode ser possível graças a uma pesquisa de uma empresa farmacêutica chamada Gilead. Acho que é assim que chama o nome dela. Vai estar passando aí na tela que eu tenho uma dificuldade de falar. Que desenvolveu um fármaco já conhecido, que é o lenacapavir, e que está agora em fase de teste para ser usado uma vez ao ano, né? Porque anteriormente o lenacapavir já foi até aprovado em alguns testes para ser utilizado a cada 6 meses, ou seja, você ia tomar uma injeção a cada 6 meses, como uma PrEP injetável, e ia ficar prevenido de contrair o vírus HIV. E além do lenacapavir, também tem o cobategravir, se eu não me engano, que também foi aprovado aqui no Brasil há um tempo, mas ainda não está em uso porque estava esperando a aprovação de um órgão lá sobre o valor dele que ele ia ser comercializado. Mas demorou tanto que agora apareceu um que pode ser até melhor, que é o lenacapavir, né, que pode ser tomado uma vez ao ano. O outro, o cobategravir, se eu não me engano, o cobategravir, ele ia ser tomado a cada 2 ou 3 meses, se eu não me engano, vai estar aí passando a informação correta na tela. Esse lenacapavir, ele já foi aprovado em alguns testes clínicos para ser usado a cada 6 meses, onde foi atestada a eficácia do medicamento. E os cientistas dizem também que a formulação anual, ela pode ser também aprovada, porque foi medida a presença do medicamento no sangue de 40 voluntários ao longo de 56 semanas, após eles terem recebido 5 gramas de uma injeção da lenacapavir, né? E os pesquisadores constataram que o lenacapavir permaneceu na corrente sanguínea dessas pessoas por mais de um ano. Ou seja, a pessoa fica um ano prevenida de contrair o vírus HIV através de uma injeção. Não é vacina, tá? É uma injeção, porque vacina e injeção são coisas diferentes. Não vamos confundir as coisas. E também não é para tratar o vírus HIV, infelizmente ainda não. Mas é para prevenir, que é um grande avanço da ciência. Já existe lá fora do Brasil tratamento injetável? Sim. Mas aqui no Brasil ainda não tem, então a gente espera que um dia chegue também para poder melhorar essa questão de tomar medicação diária, né? Que é até o próximo assunto que a gente vai falar. E essa medicação aqui que previne do vírus HIV, essa PrEP injetável, ela foi destaque da conferência sobre retrovírus e infecções oportunistas, que é um dos principais eventos científicos de pesquisa sobre HIV e AIDS que aconteceu lá em São Francisco, que foi nesse ano, tá? Essas descobertas. Então, agora a gente vai falar do outro caso, que foi de uma pesquisa científica que foi destaque também desse encontro científico e que falaram muito sobre ela e sobre a importância também do uso dos anticorpos em uma possível cura do vírus HIV. Cura do vírus HIV. 2 estudos chamados de Rio e Fresh, junto com a Gilead, aquela empresa farmacêutica que a gente acabou de comentar sobre a PrEP injetável, avaliaram diferentes populações e estratégias que apresentaram resultado promissor para o controle do vírus HIV sem a necessidade de fazer uso de medicação diária. As pesquisas mostraram que uma combinação de anticorpos amplamente neutralizada permitiu que uma parte dos pacientes ficassem sem terapia antirretroviral do vírus HIV por quase 2 anos e se mantendo indetectável. Que avanço, né? Imagina só, antigamente você tinha que tomar, 30, 40 comprimidos por dia. Hoje a gente já tem a possibilidade de tomar 1 ou 2, por exemplo. E agora a gente pode ter a possibilidade de tomar uma injeção a cada 2 anos. Incrível isso, né? Seria tudo. E no estudo Rio, 39% dos participantes permaneceram sem a necessidade do TARV por mais de 14 meses. Esse estudo Rio ele foi conduzido lá no Reino Unido e na Dinamarca, e ele contou com 68 participantes que passaram por uma interrupção analítica do tratamento do vírus HIV, que é chamado de AT, que é um protocolo controlado que a TARV é suspensa para avaliar novas estratégias terapêuticas para o vírus. Metade dos participantes receberam um placebo e a outra metade recebeu anticorpos, que são chamados de BNABs. Os BNABs são anticorpos que são amplamente neutralizados e que esses anticorpos eles têm a capacidade de neutralizar várias cepas de um vírus, como por exemplo até o vírus HIV, mesmo que ele tenha passado por mutação. Porque eu não sei se você sabe, mas o vírus HIV ele passa por mutação e alteração de acordo com cada organismo que ele vai infectando. Então por isso que existem também diversos antirretrovirais. Porque também pode ser que, por exemplo, uma pessoa que vivia com HIV que fazia uso de um retroviral, aquele vírus que está no organismo dele já sofreu uma alteração por conta daquele antiviral que ele está utilizando. Então, se possivelmente aquela pessoa para de fazer uso do retroviral
e aí volta a ficar detectável e transmite esse vírus para outra pessoa, essa pessoa já vai receber um vírus geneticamente modificado e alterado por conta do tratamento que a outra pessoa está fazendo. E pode ser que esse vírus crie até uma resistência àquele medicamento que já fazia uso. Então por isso que a gente fala da importância de você fazer o seu tratamento e não abandonar ele, né? Tudo bem se você ficar 1 dia, 2 dias sem tomar, acontece. E também se você tomar antes ou depois do horário, mas o que não pode é ficar meses sem tomar, porque o vírus, ele, além de voltar a se multiplicar, ele pode criar resistências ao fármaco, e aí você tem uma grande dificuldade de encontrar um novo fármaco que seja compatível com o vírus e com o seu organismo. Babado, né? Então, bora ficar atento aí. Mas nesse estudo, os anticorpos que foram injetados nos pacientes, eles atacaram diferentes partes do envelope do vírus HIV, impedindo que a infecção do vírus HIV acontecesse nas células CD4, que é as células do nosso sistema de defesa do organismo, sistema imunológico, e que são as células que o vírus HIV invade para poder usar o material genético e se multiplicar. Os resultados do estudo Rio demonstraram que, na 20ª semana após a interrupção do uso da TARV, 65% dos que receberam anticorpos ainda tinha carga viral abaixo de 1.000 cópias, ou seja, quase 75% dos que permaneceram no estudo. Já na 48ª semana, 57% continuavam sem a necessidade de retomar fazer uso de tratamento retroviral. E depois de 72 semanas, 39% ainda não havia apresentado um reboot significativo do vírus HIV, o que quer dizer que ainda não tinha apresentado nenhuma alteração ali da carga viral dela, ou seja, o vírus HIV não voltou a se multiplicar depois que ele recebeu a injeção dos anticorpos. E 7 participantes, 24% que participou da pesquisa, nunca teve a carga viral acima de 50 cópias desde o período que começou essa pesquisa. Ou seja, ao longo de todo o período dessa pesquisa, essas pessoas não tiveram a carga viral acima de 50 cópias, o que é incrível, porque é considerado indetectável quando está inferior a 40 cópias, mas na verdade, quando já está abaixo de 1.000 ou até 200 ali, já é considerado até um pouco seguro. Só que como medida de segurança mesmo, foi considerado pela OMS que indetectável era inferior a 40 cópias. E outro achado importante nessa pesquisa é que, além dos anticorpos controlar a multiplicação do vírus HIV, ele também conseguiu aumentar a imunidade dessas pessoas, fortalecendo a resposta imune desses pacientes. Já no estudo FRESH, que foi feito ali com a Gilead, que a gente acabou de falar dessa empresa farmacêutica, eles fizeram os primeiros testes em mulheres jovens lá da África do Sul, que é onde tem mais taxa de pessoas que vivem com o vírus HIV. A pesquisa foi feita com 20 mulheres. As participantes começaram a TARV poucos dias após elas terem sido diagnosticadas com o vírus, e elas já estavam fazendo tratamento há 7 anos, antes de fazer a interrupção do tratamento para participar dessa pesquisa. Diferente do estudo Rio, que foi o primeiro estudo que a gente comentou, eles usaram diferentes anticorpos também, não foram os mesmos anticorpos que foi usado no outro estudo. E 10 das participantes precisaram retomar o tratamento antirretroviral antes de completar as 48 semanas, que seria o esperado ali da pesquisa científica. E outros 6 participantes apresentaram um reboot viral tardio, ou seja, o vírus HIV começou a se multiplicar ali, mas eles conseguiram adiar a retomada do tratamento retroviral para 48 semanas depois, ou seja, apesar do vírus HIV ter se multiplicado ali, eles conseguiram manter 48 semanas sem o tratamento retroviral. E 4 das participantes desse estudo permaneceram sem a necessidade de voltar ao tratamento antirretroviral por 1 ano e meio. 2 delas com a carga viral indetectável e 2 delas com a carga viral abaixo de 2.000 cópias. Ou seja, as 2 pesquisas tiveram avanços incríveis e resultados muito bons também, né? Mesmo que não seja para uma possível cura, para um tratamento, seria incrível você tomar uma injeção a cada 2 anos sem estar se preocupando com medicação diária, sabe? E o resultado desses estudos, tanto o FRESH como o Rio, eles reforçam a importância dos anticorpos amplamente neutralizados nas pesquisas de cura sobre o vírus HIV, ou de novos tratamentos também, né? E embora esses estudos estejam em fase inicial, eles apresentam um grande avanço também aí da pesquisa científica, da ciência, das descobertas. E tem um grande significado no objetivo de reduzir a dependência do tratamento retroviral, ou seja, mesmo que não venha uma cura através dessa pesquisa, pode vir aí um novo tratamento, onde você vai precisar tomar a cada 1 ano
ou a cada 2 anos, não se sabe ainda, porque na ciência tudo demora, tudo leva anos. Essa é uma fase inicial dessa pesquisa, então vai ter outras fases de pesquisa, outras etapas, até mesmo porque tem que ter segurança para o corpo das pessoas, né? Vai lá lançar qualquer coisa sem ter certeza que realmente funciona. Então, vamos ter calma, porque levam anos e anos e anos. Tipo assim, coisa de 10, 15, 20 anos aí, numa fase de uma pesquisa, sabe? Mas a gente deve, sim, parabenizar os cientistas e o esforço deles, porque foi uma descoberta muito legal. Imagina aí um tratamento injetável, sei lá, a cada 6 meses ou 1 ano, onde você vai ficar indetectável ali sem precisar tomar remédio todo dia. Porque tem gente que tem uma grande dificuldade disso, né? Tanto da exposição, de você ter que tomar uma medicação todos os dias e as pessoas ficarem perguntando para que serve aquele medicamento, como também de você ter que ir lá pegar a medicação. Enfim, existem diversas questões e elas são individuais também, né? Mas e aí, o que foi que você achou desse jornal aqui de notícias sobre saúde? Espero trazer outras edições, vou captar informações aí importantes ou não, porque tem umas informações de saúde que também chegam a ser engraçadas, né? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e dessas descobertas, se você já tinha ouvido falar nisso, se você já tinha lido sobre isso, e se você não leu, o link de todas as coisas que eu li vai estar aqui na descrição desse vídeo também, tá? E não esquece de deixar um like no vídeo, salvar o vídeo, compartilhar com as pessoas, comentar bastante aí também e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos aqui desse canal. Um cheiro e até o próximo vídeo.